Você sabia que um resultado de exame bioquímico em uma criança autista com níveis de alumínio entre 10, 20, 30 e 40 pode ser neurotóxico e que isso pode estar favorecendo o atraso no desenvolvimento do seu filho? E se eu te dissesse que alguns sintomas neurológicos do seu filho podem estar sendo influenciados por algo que você não vê e que muitas vezes nem está sendo investigado, e tudo isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o desenvolvimento de uma criança autista ou TDAH. Eu sou Joyce Mazzini, nutricionista funcional especializada em TEA, TDAH, seletividade alimentar e mãe atípica, e no vídeo de hoje vamos entender como a intoxicação por metais pesados, especialmente o alumínio, pode impactar diretamente no cérebro, no desenvolvimento e no comportamento dessas crianças autistas. Dentro da prática clínica, uma das avaliações que muitas vezes são negligenciadas é justamente a investigação de metais pesados no organismo dessas crianças, e isso é um ponto extremamente importante, porque substâncias como alumínio, chumbo, arsênio e cádmio tem um potencial neurotóxico, ou seja, pode afetar diretamente o sistema nervoso central do seu filho. O alumínio, em especial, é um dos metais mais comuns e também um dos mais utilizados como referência clínica. Em um cenário ideal, o organismo não deveria apresentar níveis elevados desse metal. O esperado, do ponto de vista fisiológico, é que esses níveis sejam mínimos ou próximos de zero. O nosso corpo possui mecanismos naturais de detoxificação. Em um organismo saudável, o fígado, os rins e outros sistemas atuam de forma eficiente para eliminar substâncias tóxicas, incluindo metais pesados. No entanto, isso nem sempre acontece de forma esperada, principalmente no autismo. Algumas crianças podem apresentar falhas nesses mecanismos de detoxificação, muitas vezes associadas a alterações enzimáticas ou predisposições genéticas. Quando isso ocorre, o organismo perde a capacidade de eliminar adequadamente essas substâncias, sendo assim, permitindo que elas se acumulem ao longo do tempo. E esse acúmulo pode gerar impactos importantes no funcionamento neurológico dessas crianças, principalmente dessas crianças pequeninas. Metais pesados podem interferir na produção de regulação de neurotransmissores, aumentar processos inflamatórios, gerar estresse oxidativo e comprometer funções cognitivas e comportamentais. Na prática, isso pode se manifestar com aumento da irritabilidade, dificuldade de atenção, alterações de humor e até intensificação de comportamentos repetitivos. Quando falamos do autismo e TDAH, esse cenário se torna ainda mais relevante e pede atenção, porque muitas vezes estamos olhando apenas para o comportamento, sem investigar o que pode estar acontecendo no organismo dessa criança. O alumínio acaba sendo utilizado como um marcador importante e na prática clínica, quando encontramos níveis elevados de alumínio, existe uma grande probabilidade de que outros metais pesados também estejam elevados. E desta forma, quando os níveis estão baixos, isso tende a identificar um menor grau de exposição ou menor capacidade de detoxificação. Dificilmente a gente vê pedidos de metais pesados e, principalmente porque quando fizemos esses pedidos de metais pesados, são exames que coletam muito sangue dessas crianças e aí a gente acaba não pedindo, ou o profissional médico acaba não pedindo. No entanto, na minha prática clínica, eles são essenciais, principalmente o alumínio, porque ele vai me dar um norte com os dados que ele tem ali, se eu preciso olhar para os demais. Então, é muito importante a gente adicionar esse metal pesado na pedida de exames de consultório, na prática clínica. Então, a partir do momento em que se identifica um nível elevado desse metal pesado, o primeiro passo é reduzir ou eliminar as fontes de exposição. Isso pode incluir mudanças simples no dia a dia, como evitar utensílios de alumínio, optar por materiais mais seguros, como inox ou cerâmica, observar a água que essa criança está ingerindo, evitar embalagens de alumínio, são algumas das práticas que a gente pode estar utilizando.
Além disso, existem estratégias que podem ser utilizadas para auxiliar o organismo no processo de detoxificação. Essas abordagens devem ser sempre individualizadas e conduzidas com o acompanhamento de um profissional nutricionista, podendo envolver substâncias específicas que auxiliam na eliminação desses metais pesados. Mas é fundamental deixar claro: nenhuma intervenção deve ser feita sem avaliação adequada. Cada criança tem um perfil único e qualquer estratégia precisa ser baseada em análise clínica e acompanhamento especializado. O ponto principal aqui é entender que o comportamento não pode ser analisado de forma isolada. Existe uma base biológica que precisa ser investigada. E a presença de metais pesados pode ser um dos fatores que estão influenciando diretamente a forma como essa criança se desenvolve, reage e interage com o mundo. Quando você começa a olhar para esses aspectos, você amplia sua capacidade de entender o que está por trás dos sintomas, e isso abre caminhos para intervenções mais assertivas e mais eficazes no desenvolvimento dessa criança. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com outras famílias que precisam ter acesso a esse tipo de informação para ampliar seu horizonte de informações. Me conta aqui nos comentários. Você já investigou metais pesados ou suspeita que isso possa estar impactando no desenvolvimento do seu filho? Outra coisa, você sabia que alguns locais regionais pode chamar a atenção sobre metais pesados? Por exemplo, regiões de praia, a gente precisa ficar de olho em mercúrio. Na época, essa criança come muito peixe, a pesca está sendo feita em época específica, estão seguindo as regras. Se o peixe que você está comprando ele é de qualidade, e aí precisamos olhar para essas questões. Algumas regiões do Brasil e do mundo têm características específicas com chumbo, com alumínio, e isso também é importante, porque se você mora num local onde tem alguma alteração com questões de metais pesados, esse metal pesado a gente precisa coletar do seu filho.